Olá pessoal, bom dia. Estamos ao vivo aqui no grupo Professores da Educação Infantil. Eu sou Gi Carvalho, sou administradora do grupo e hoje eu quero falar com vocês sobre educação, né, que é o tema do nosso grupo, e se antigamente era melhor. Resolvi fazer essa live agora pela manhã. Sei que muitos de vocês ainda estão em sala de aula, alguns outros estão acabando de acordar, mas assim, eu acredito que seja um tema pertinente que a gente precise falar sobre, refletir sobre essa questão que é colocada constantemente aqui, que a educação antigamente era melhor, né? Daí que eu deixo já de início a pergunta para vocês, antigamente era melhor? E eu quero discorrer com vocês sobre o que eu chamo de nostalgia utópica, tá? Eu estou aqui no interior da Bahia, em Tucano. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, tá? Por favor, vamos lá. Bom dia, Giane. Então, vamos lá. Nostalgia utópica, essa saudade que as pessoas têm do quê? Aí eu fui lá no Google, joguei aqui no Google rapidinho, para dar uma definição para vocês, uma definição um pouco mais técnica, de utopia, né? O 1 diz, lugar ou estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos. Mas eu não quero pegar esse primeiro significado, eu quero pegar o segundo. Qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal, fundamentada em leis justas e em instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. E daí que eu queira falar para vocês acerca dessa utopia de uma educação de qualidade, uma utopia de uma educação melhor, uma saudade, uma nostalgia de um modelo de educação ideal, que supostamente existiu aqui no Brasil, de acordo com com a crença de alguns profissionais. O que me inspirou a fazer essa live? Então, anda circulando um vídeo por aí, onde se mostra escolas antigas, ali dos anos 70, dos anos 80. Eu vou falar do meu lugar, vou falar das minhas vivências, das minhas análises, das minhas reflexões. Então, vou falar do meu lugar de 1980 em diante e vou falar também do meu estado, que é o Nordeste, para que a gente faça essa análise se antigamente era realmente melhor, tá bem? Então, o vídeo mostra o quê? O vídeo mostra aquela escola antiga, com aquelas cadeiras bonitas, aquelas cadeiras de que sentavam-se duas crianças. Lembram-se? Aquelas cadeiras lindas. Mostrava ali o espaço do professor um pouco acima, né? Com aquela divisória que existia entre professores e alunos. Ou seja, as fileiras, as cadeiras em dupla, o professor é visivelmente um degrau acima do aluno no seu biru. Esse modelo de sala de aula, tão dita como ideal, maravilhosa e perfeita, nem levando em consideração a questão pedagógica, eu estou levando a uma reflexão social, foi um modelo de sala de aula que não me alcançou. Não que não alcançasse outras pessoas de outras classes, de outras regiões e de outros estados neste país, mas não me alcançou. Ou seja, é um modelo de sala de aula que eu conheço de livro, que eu conheço de foto e que eu conheço de vídeo, sei lá, de documentário, mas que eu não conheço na realidade. O que a gente tinha aqui era o refúgio do que talvez tivesse sido algo de 1960, 1970, talvez o lixo do lixo, né? Que era um tipo de cadeira também para duas crianças, mas totalmente diferente desse modelo lindo, desse modelo elitizado, desse modelo todo bonitinho. Enfim, quando tinha cadeira, né? Bom dia aí, Ruth, Luísa,
Rita, oi Camila, Patrícia, Admar, Giane e Dixon. Então, gente, quando tinha cadeira, né? Mas as pessoas mostram esse modelo de sala bem para eles, bem aparelhado. É uma sala pequena, uma sala que não tem espaço para se mexer. Assim, pedagogicamente para mim, uma sala com cadeiras fixas, pedagogicamente para mim já é algo que não é muito interessante de se ter na sala. Mas assim, as pessoas usam essa questão que antigamente era melhor por conta desse modelo de sala que eu não alcancei. Quando eu cheguei na 5ª série, hoje o 6º ano, acontecia de a gente não ter cadeira. Quem chegasse por último não tinha cadeira. E essa não é a realidade minha? Não. Essa não é a realidade de uma minoria. Essa é a realidade de uma maioria que ainda podia estudar. Porque na sua grande maioria, a população não tinha acesso a essa educação de qualidade que as pessoas dizem que existia, né? As pessoas não tinham acesso a essa utopia, a esse espaço privilegiado de aprendizagem, maravilhoso e top de linha, que eu não entendo como é que as pessoas podem dizer que antigamente era melhor do que hoje, tendo em vista esse fato, tá bem? Vamos lá, vamos prosseguir. Eu lembro que eu corri muito atrás de cadeira, que as colegas correram muito atrás de cadeira, porque não tinha realmente cadeira. E não era que não tinha cadeira porque as crianças quebravam as cadeiras. Não. Acontece hoje de faltar cadeira? Acontece, obviamente. Muitas vezes porque a cadeira vem, tá? E cadeiras novas, cadeiras pensadas para a criança, cadeiras diferentes. Não é o ideal ainda. Obviamente, ninguém está defendendo que escola hoje é escola ideal, de forma nenhuma. Só estou querendo trazer a reflexão para vocês de se a gente realmente tinha uma educação de qualidade. De se realmente a gente tinha escolas maravilhosas. De se realmente era isso tudo que as pessoas estão dizendo que era antigamente. E que elas têm tanta saudade, que elas querem tanto que volte. Essa reflexão que eu estou trazendo. Há problemas atuais? Há. Estamos longe do sonho, estamos longe de escolas bem aparelhadas, maravilhosas, top? Estamos. Mas isso existiu algum dia? O que essas pessoas estão defendendo que existiu? Existiu? Escola de qualidade? Onde? O que é dita escola de qualidade? A educação de qualidade. Onde era que existiam essas escolas? Nos grandes centros, para os filhos do rico? Para a elite? Para as pessoas que tinham condições de pagar? Onde estava essa educação, essa escola de qualidade? Se nós temos uma escola de qualidade que atende a uma parcela pequena da população, isso é o ideal? Se nós temos uma escola de qualidade que atende apenas uma elite ou uma classe que trabalha para poder pagar os estudos do seu filho, quando, na verdade, a educação pública deveria ser uma educação de qualidade, a educação tem que ser gratuita e não paga. Quando o pai precisa pagar por educação de qualidade, há aí uma falha no sistema público, uma falha de governo, há aí uma falha de gestão, porque o pai não deveria pagar por uma escola pública de qualidade. Essa que é a verdade. E se a educação pública, e se essa escola de qualidade existiu algum dia, e existiu em colégios de freiras fechados para elites, ou existiu em escolas particulares, por que nós devemos ficar na rede social falando que antigamente era melhor e que nós tínhamos uma educação de qualidade? Essa é a reflexão que eu estou trazendo para vocês hoje. Deixa eu ver os comentários dos colegas aqui. Giane, eu confirmo, entrei na escola e a merenda era horrível. Nem chegamos na parte da merenda ainda. Quando tinha merenda? Né, Giane? As carteiras faltavam sim, tinha que buscar em outras classes, cadeira e carteira. E se não faltava,
ninguém, se não faltava ninguém, era um problema, porque tinha que sentar no chão. Essa é que é a verdade, né, Giane? Clemerson, os estudos no campo educacional ampliaram bastante. Aí a gente já vem também com a questão dos estudos, do estudo do que seja, do que é a criança, de como a criança aprende. Nós tivemos avanços significativos na área da educação. Pena que alguns colegas não conseguem ver isso ainda, porque estão presos numa utopia, estão presos à saudade de algo que não existiu. Ou talvez tenha existido na família dele, tenha existido para ele, tenha existido simplesmente no lugar comum dele, mas não na maioria desse país. Vamos lá. Luísa Fioravante, eu comecei a estudar na década de 70, hoje é muito melhor. Clemerson, os professores ensinavam sem formação e do senso comum. Giane, eu era de Santa Catarina, é bem isso. Carimbos, Paulo Ricardo, a estrutura física pode até ter melhorado, mas a qualidade do ensino oferecida pelo Estado e empenho dos professores, infelizmente, está péssima. Paulo Ricardo, já foi pior. Pode ter certeza absoluta. Se fosse aprofundar um pouco nos estudos, se for observar um pouco o que era esse país, o que esse país é, os avanços também na questão da qualidade de ensino são maiores. A grande diferença é que antigamente se tinha uma escola com poucos alunos e hoje nós temos, além de termos uma população muito superior à população que tínhamos antigamente, nós temos também um grande número de crianças na escola. E os problemas vão sendo multiplicados. Se a gente pegar essa população e diminuir essa população que vai para a escola, logo nós podemos oferecer talvez a qualidade de ensino que se fala que tinha antigamente e que realmente também não existia. Porque senão hoje não teríamos tantos analfabetos funcionais, não teríamos tantos professores que não conseguem refletir sobre a prática porque vieram de um sistema de ensino que os castrava, um sistema de ensino que dizia que o professor colocasse na sua cabeça era a verdade absoluta. E um professor que não pensa, um professor que não reflete, que qualidade de ensino ele vai estar dando? Vai estar oferecendo para os seus alunos um ensino puramente mecânico, técnico, sim, que tem lá as suas qualidades, mas que não é superior em nada ao que nós oferecemos hoje, com a demanda que nós temos, com o número de crianças que nós temos em sala de aula, tá? Então, essa educação de qualidade, essa escola de qualidade era onde? Porque aqui não era. Nós tínhamos aí índices de analfabetismo enormes, enormes, enormes. Hoje temos índice de analfabetismo? Temos. É da mesma forma que era antes? Não. Se vocês forem pesquisar lá no Google, vai lá, vocês vão encontrar aí, porque professor precisa pesquisar. Professor, quando vai disseminar informação, ele precisa pensar sobre essa informação. Então, o analfabetismo no país caiu 11,5% para 8,7% nos últimos 8 anos. E ele cresce e diminui, mas ele não é o que ele era, levando em consideração não apenas o que a gente tinha, mas levando em consideração o número de alunos que nós temos em sala de aula. A gente precisa fazer uma leitura do todo, não uma leitura superficial. É o que eu converso com o meu filho. Eu estava conversando com o meu filho ontem, ele fazendo comparativos entre os países de primeiro mundo e o Brasil. E eu falava para ele que ele precisa considerar tantas coisas mais além do índice. Ele precisa considerar a questão da desigualdade social. Ele precisa considerar a cultura. Ele tem muitas coisas a considerar. E quando o professor considera algo simplesmente sem fazer uma análise profunda, sem observar os contextos, sem observar tantos pontos que precisam ser observados, eles acabam cometendo esses equívocos. Obrigada, Isabela, pelo carinho aí. Luísa Fioravante, eu acredito que o professor é que faz a diferença na educação e não o Estado. Na verdade, o professor seria aí faria aí a função do Estado, né? Na questão da educação de qualidade. A educação devida à família
e do Estado, e nós, enquanto professores, cumpriríamos essa função do Estado. Mas sozinhos não, obviamente. Com o apoio da família e com o apoio do governo em nos oferecer espaço físico, estrutura, qualidade de materiais. Mas olha só, temos hoje o programa do livro, temos hoje as escolas que vão sendo projetadas, pensadas na criança, escolas modelo, temos centros de educação que são modelo, temos formação continuada. Nós temos aí uma infinidade de coisas muito melhores do que o que a gente tinha, para as pessoas estarem gritando, clamando por uma educação de qualidade que não existiu. Ou que existiu apenas para ela, para a família dela, enquanto pessoa privilegiada, ou enquanto pessoa que os pais trabalhavam e se matavam para pagar por uma educação de qualidade que deveria ser disponibilizada gratuitamente. Vamos lá. Luísa, hoje temos a internet, tudo ao alcance do professor. Basta querer. Clemerson, se o professor não se reconhecer na profissão no sentido de rebelar-se, a mesma não avançará. Não faça da profissão um bico. Leia Luiz Carlos de Freitas, ótimo. Aldimar, hoje em dia as salas estão superlotadas, por isso, no meu ponto de vista, não tem como passar um bom aprendizado, salas multisseriadas. Aldimar, isso é um problema de estrutura, as salas estão superlotadas. Por quê? Porque nós temos uma demanda, nós temos alunos. O que precisa se fazer nesse sentido é criar novas escolas, espaços de qualidade. Eu diria que a gente precisaria demolir, quiçá, uns 80% das escolas que nós temos no país. Nós temos escola funcionando dentro de casinhas, que é a realidade daqui do interior. A gente precisaria realmente sair demolindo essas escolas e criando realmente espaços de aprendizagem. Espaços com estrutura física boa, decente para as crianças. Mas não pedir que volte um modelo de ensino que não existiu, que é um sonho, que é uma quimera, que não tem nada a ver com o professor que reflete, porque o professor que reflete não vai dizer que antigamente era melhor. Vamos aí, a gente citou... Ai, desculpa, está coçando meu olhinho. A gente citou aí estrutura física, né? A gente citou aí a questão da qualidade do ensino, que tem aí no papel do professor, o papel do professor oferecer essa qualidade de ensino, mas não sozinho, não isolado. Ele precisa que o governo dê aparelhagem para ele, ele precisa ter estrutura física, ele precisa ir até um curso de formação, perceber, receber a teoria e chegar e achar um espaço onde ele possa aplicar essa teoria, o que ainda é outra utopia, tá? Giane, sem falar que não se falava em educação infantil, a pré-escola era uma raridade, se entrava com 7 anos e quem não tinha dinheiro entrava sem saber nada, praticamente. Eu entrei aos 7 anos, Giane. Eu agradeço a Deus que eu tenho aprendido a ler em casa, sozinha, aos 4 anos de idade. Então, para mim, o ingresso aos 7 anos de idade não foi ruim, para mim foi até positivo. Acredita que para mim foi até positivo. Eu considerei que eu não passei na escola a minha primeira infância, porque muitas vezes passar a sua infância numa escola que não reconhece a criança enquanto sujeito de direito, numa escola que não respeita a criança, numa escola que espere que uma criança seja um robô, que fique ali sentado, parado, fechado, ouvindo e reproduzindo. Eu acho muito melhor eu ter passado a minha infância na minha casa, no meu quintal, brincando com as minhas manteigueirinhas, brincando com areia, brincando com os meus pauzinhos e com as minhas pedrinhas, do que estar numa escola nesse modelo. Muito melhor, posso garantir que foi muito melhor para mim que a pré-escola não tenha existido. Para mim. Porque pelo menos eu não precisei passar por esse sofrimento psíquico que muitas crianças passam
em escolas que são pensadas para o adulto, pelo adulto para o adulto, para deleite e felicidade do adulto, e a criança é esquecida. Então eu fico feliz de ter aprendido a ler em casa. Existe uma frase do professor Pacheco que gosto muito: escolas não são prédios, escolas são pessoas. Professor Marcos Leonardo. Adriana Sanches, espanhol, amor. Deixa eu ver se eu consigo traduzir. Me assombra porque quando eu vejo as salas de inicial e comparo com as de inicial, nós somos gigantes. Você está comparando, deixa eu ver se eu entendi. Você está comparando as nossas escolas aqui no Brasil com as suas escolas aí. Eu não falo espanhol, gente, mas assim, gostaria de entender. Quem puder traduzir, por favor. É muito mais triste a situação da educação em nosso país, mas é isso que os governantes querem, seres não pensantes. Então, pré-escola era somente particular, né? Ou seja, o governo quer que a população pense que uma educação de qualidade precisa ser paga. É isso que o governo quer que você pense enquanto professor. Que a gente deva ter um modelo de educação que deixe as crianças sentadas, enfileiradas, sem pensar, que tem o professor como seu superior totalitário e absoluto, e que elas sejam castigadas e moldadas, e que elas apanhem muito e que sofram castigos físicos para serem condicionadas a serem aquilo que o governo espera, aquilo que você espera, aquilo que muitas vezes a sociedade espera, que é um ser não pensante, que é um ser que bate continência para tudo, que é um ser que diz, antigamente era melhor, sem fazer uma reflexão crítica de tudo à sua volta, sem fazer uma reflexão crítica do que você tinha estrutura física, de quantas pessoas eram alcançadas por essa educação que você disse que era de qualidade, que tipo de profissional nós tínhamos em sala de aula, quem estudava e pensava sobre a criança. A educação era o espaço educacional, as escolas eram um espaço de transmissão de conhecimento. E eu acredito que eu construo o meu conhecimento, que ninguém coloca o conhecimento dentro da minha cabeça, porque se você tiver um conhecimento e colocar esse conhecimento dentro da minha cabeça, eu não estou pensando sobre ele. E se eu não penso sobre, eu sou alienada. Eu preciso pensar sobre, ao invés de simplesmente fazer tudo o que o seu mestre manda. E isso é o que faz o diferencial. Isso é o que transforma você em um professor diferente. Adriana Sanches, aqui queremos ninhos reflexivos e críticos, né? Aqui também se diz que nós queremos críticos e reflexivos. Só que como é que nós teremos alunos críticos e reflexivos se nós não temos professores críticos e reflexivos? Porque são professores que vieram de um sistema que os moldou, que os massacrou, que os fechou, que encerrou a sua visão em algo, para que eles reproduzissem o discurso que o governo quer que eles reproduzam. É mais fácil realmente, a Ruth está dizendo que é mais fácil para os governantes comandar pessoas que pensam pequeno, né? E que ainda bem que existem professores que se comprometem com a profissão que escolheram e acreditam e lutam para reverter essa situação. Quizá fôssemos muitos, mas somos poucos. Incrivelmente somos poucos. Vamos a outra análise aqui. As pessoas, elas partem de contextos isolados para realizar a defesa do que era tido por uma minoria, compreende? Elas partem do espaço isolado para fazer uma análise total de um país desigual, muito mais desigual antigamente do que hoje, para que elas façam a defesa de que antigamente era melhor. Porque antigamente era melhor, porque se o professor batesse em casa, batesse na escola, o pai batia em casa. Então, o que acontecia que era melhor? Muitas vezes a criança era injustiçada na escola. E quando chegava em casa, ela levava outra sova e era duplamente injustiçada. E daí que muitos pais, hoje, criam seus filhos de forma tão permissiva. Porque eles não querem que os filhos passem pelo trauma psíquico que eles passaram.
E daí que muitos pais sejam tão chatos com professores, porque eles não reconhecem no professor uma figura que os auxiliou na caminhada, que os transformou em um cidadão crítico e reflexivo, como a gente costuma tanto defender aí nos nossos projetos políticos pedagógicos, e ele veja o professor como um carrasco que praticou uma injustiça e que, ao chegar em casa, o pai, a mãe dela ou dele, preferiu acreditar na palavra do professor que na palavra dele, e essa criança foi duplamente injustiçada. E hoje ela cria um filho dentro de um sistema totalmente permissivo, que é outro oposto e que é horrível também, por conta daquilo que ela passou, daquilo que ele passou. E você tem aí na sua sala de aula uma criança que é um verdadeiro déspota, que é um verdadeiro reizinho, porque o pai, porque a mãe não quer que o filho passe pelo que ele passou. E daí a gente já vem fazendo outra análise, outra reflexão. Porque o professor não pode pensar apenas de um ponto. Eu não posso pensar a educação apenas do viés do educador, do professor, do trabalho do professor. Eu devo pensar na outra ponta, nos pais. Eu devo pensar principalmente nos meus alunos, em como eles vão receber os conteúdos, em como eles vão pensar sobre esses conteúdos. Se eu sou um professor que só penso a prática pedagógica a partir do meu ponto e faço uma análise da escola apenas observando o que é ruim para mim e o que seria bom para mim, eu estou deixando a desejar. Porque eu preciso pensar como um todo. Professor que sou. Não sou super-heroína, não sou palhaço, não sou estilhaço, não sou psicóloga, não sou médica. Eu não sou nada disso, eu sou professora e me basta ser professora. Muitos colegas ainda colocam aí nos seus discursos o professor como um ser superior, um super-herói, alguém que vai salvar a nação de delinquentes juvenis, e se fala em delinquentes de 4 anos de idade, de 3 anos de idade. E eu não sei onde esse discurso tem coerência. Me desculpem aí os colegas que têm, já começam a nutrir uma raiva tremenda de uma criança de 4 anos de idade, de 3 anos de idade. Como que você pode nutrir uma raiva de uma criança de 3 anos de idade? Como? Por quê? Você precisa fazer uma análise do que você pensa sobre educação, do que você pensa sobre a criança, do que você pensa que é educação, do que você pensa sobre direito da criança e do que você imagina que seja a sua profissão. E mais, você tem que observar o seu emocional como está, para que você crie uma raivosidade tão grande de criança tão pequena, simplesmente porque ela expõe o que ela pensa, porque ela diz isso aqui é injusto, porque ela diz eu não gosto de fazer isso, eu não queria fazer isso. Então muitos colegas fazem aquilo que o Paulo Freire fala lá, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então antes eles eram educados na base da palmatória. Eles hoje lutam pelo direito de poder pegar o filho de uma pessoa e tacar-lhe a palmatória. Entende? Tá? Então aí, independente dessa criança, uma criança que chega até a escola, que a gente chama aí de delinquente infantil, de delinquente juvenil de 3 anos de idade, de 4 anos de idade, que chega até a nossa escola e que é uma realidade, não que seja um delinquente, é uma realidade que essa criança ou está sendo negligenciada, ou essa criança está passando por algum sofrimento, e que a sociedade como um todo está fechando os olhos. E no momento que uma criança chega até a minha sala de aula com uma raivosidade muito grande, seja na periferia, seja onde for, quando ela chega na escola com uma raivosidade muito grande, querendo quebrar tudo, alguma coisa está acontecendo, por algum sofrimento essa criança está passando. Eu não posso, enquanto professora, considerar que é apenas um menino ruim ou uma menina ruim. Outro dia uma colega me colocava que tinha um aluninho que não queria sentar. E eu já falei essa história aqui para vocês.
E o aluno não queria sentar. E ela dizia, sente-se, o aluno sentava. Ela dizia, sente-se, o aluno sentava. Que menino rebelde, sente-se. E ela pegou o menino e sentou e ele pulou, ele deu um salto da cadeira. A criança estava sendo violentada sexualmente em casa. E se eu chego simplesmente e falo que essa criança que não quer se sentar, que essa criança que está rebelde na minha sala de aula é um delinquente, eu estou deixando de fazer uma leitura mais ampla. E o que fazer num momento desse? Me digam vocês. É o professor que deve meter a mão na cumbuca? O gestor precisa ser acionado, porque o gestor precisa acionar o conselho tutelar e fazer algo para que essa criança seja protegida. Professor não é psicólogo. Ouvir um aluno não faz da gente psicólogo. Por exemplo, o que eu costumo falar para os colegas, gente, quando a gente se diz psicólogo, porque ouvir um aluno, a gente está desmerecendo o profissional de psicologia. Ouvir uma pessoa não nos torna psicólogos. É a mesma coisa que alguém sentar-se para ensinar uma criança as letras do alfabeto e dizer, eu sou professor. Não é professor. Ele é uma pessoa que está tentando ensinar alguém as letras do alfabeto, mas isso não faz dele um professor. Ele não estudou para ser professor, ele não conhece as técnicas para ser professor, ele pode ser um autodidata e pode ser alguém que está ensinando. Que qualquer pessoa pode ensinar as letras do alfabeto se quiser, mas isso não nos torna psicólogos. Quando nós vestimos uma roupinha de palhaço para brincar na rua, para brincar na escola, por exemplo, isso não nos faz palhaços. Isso nos faz professores que procuram fazer um trabalho lúdico e envolver a criança na aprendizagem. Entende? Quando nós colocamos a mão na cabecinha de uma criança e observamos que ela está com febre, e daí nós chamamos o gestor para chamar o pai. Se o pai não for encontrado, a gente pega a criança e leva até o posto de saúde, se for pertinho da nossa escola. Isso não faz de nós enfermeiras. Quando nós cuidamos da criança e trocamos a fralda dela na escola, isso não faz de nós mães nem babás, isso faz de nós professoras que entendem que educar e cuidar é indissociável. Compreende? O que a gente tem que perceber enquanto professor é que a escola precisa do psicólogo dentro dele. A escola precisa de um assistente dentro dela. A escola precisa de um assistente social dentro dela, para que a gente não fique aí se auto-intitulando psicólogo. Para que a gente não fique aí se auto-intitulando enfermeira. Para que a gente não fique se auto-intitulando médico. Coisa que a gente não é. Nós somos professores. E eu acredito que o peso que há sobre essa profissão é muito grande para que eu tome peso de outras. A nossa profissão é uma profissão que lida com seres humanos. E quando a gente lida com ser humano, é preciso que a gente tenha um olhar humano. Um olhar solidário. E com seres humanos tão pequenos. Um olhar solidário. Um olhar de afeto. Então, se eu simplesmente acredito que uma criança precisa ficar parada o tempo inteiro, e eu acredito que uma criança que grita, ou que corre, ou que bate em alguma coisa, é simplesmente um delinquente, eu preciso começar a estudar novamente o que seja criança. É o meu olhar sobre a educação, sobre o que é educação, e sobre o que é a criança, que faz a diferença. Né? Ilma, mas fazemos mais que a função de professor. Ilma, não devemos fazer mais do que a função de professor. Eu defendo isso aqui há muito tempo. O que nós devemos fazer é a função de professor. Ponto. O que nós devemos fazer é o que é atribuição nossa. Ponto. A partir de um momento que o professor invade outras áreas, ele está fazendo errado. Ouvir o aluno é função do professor. Estou trabalhando com material humano. Preciso ouvir o meu aluno. Preciso entender, muitas vezes, a dificuldade que ele está passando para que eu possa ajudá-lo e para que ele não atrapalhe o meu fazer pedagógico. Isso é um trabalho fácil? Não. Mas é uma atribuição minha? Sim. O aluno está sob minha tutela.
Eu preciso cuidar do aluno. Se o aluno tem um problema psicológico, e eu observo que talvez, eu não posso dizer, o aluno tem um problema psicológico. Não posso, eu não sou psicólogo. Eu não posso dizer, esse aluno tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não posso, porque eu sou professor. O que eu faço? Eu observo o meu aluno, faço o relatório, entrego para o gestor, para o coordenador, e eles vão tomar as providências cabíveis e devidas para acionar essa família, para acionar a Secretaria da Educação, para pedir que esse aluno seja avaliado. Mas eu, enquanto professor, não posso rotular um aluno disso ou daquilo, compreende? Então, até onde vai a minha atribuição? Ouvir o meu aluno é atribuição minha, mas ouvir como psicólogo não é, porque eu não sou psicólogo. Eu não posso dar diagnóstico e eu não posso chegar até a mãe desse aluno e dizer, o seu filho tem um problema, porque eu não é minha área, eu sou professora. Então, eu faço uma leitura da minha realidade, eu observo essa criança no momento que ela brinca, e se eu acho que tem algo incomum, não anormal, se eu acho que tem algo em comum, eu faço um encaminhamento. Se a criança chega na minha sala mal cuidada, maltratada, suja, minha atribuição enquanto professor é cuidar daquela criança, não é? Eu vou fazer a função da mãe dele e do pai dele? Emergencialmente a criança chegou até mim suja, eu preciso limpá-la. Porque eu não vou deixar uma criança no xixi a manhã inteira. Então eu vou lavar essa criança, eu vou dar banho. A coordenação terá que se virar nos 30 para chamar a mãe dessa criança e dizer, olha, essa criança está vindo com a fralda suja. A sua criança está vindo suja para a escola. E você precisa mandar a sua criança limpa. Ou, se quiser tomar uma medida mais drástica, aciona o conselho tutelar. Alguma coisa precisa ser feita pela criança. E se a gente se colocar no papel de pai e de mãe da criança e achar que todo dia que vier suja a gente vai limpar e vai mandar para casa limpinha e pronto, essa criança vai continuar suja em casa. O que é que a gente está fazendo? Nada. Porque se você usa um paliativo em vez de você procurar uma solução, você não está sendo aí uma super-heroína. Embora muitos professores achem que por estar limpando a criança que a mãe trouxe suja está sendo a super-heroína, está fazendo mais do que a sua função. Né? Agora, o cuidado na educação infantil é algo que precisa ser trabalhado. Na mente de muitos professores, porque educar e cuidar são indissociáveis. Eu não posso cuidar de uma criança no berçário sem limpá-la. Isso é negligência. A criança, enquanto está na escola, é responsabilidade do professor. Seja em relação ao comportamento ou em relação ao que for. Certa feita estava eu numa reunião de pais. Não, minto. Certa feita fui chamada na secretaria para conversar sobre o meu filho. Um dos meus filhos. Chegando na secretaria, me abriram o diário e me mostraram. Olha, Gustavo tem faltado muito. O que é que está acontecendo? Né? Tá bem. Aí eu perguntei, eu falei, olha, coloca o Gustavo dentro do ônibus. Ele é entregue dentro da escola. Do portão para fora, Gustavo é responsabilidade minha. Do portão para dentro, Gustavo é responsabilidade da escola. E isso eu falo enquanto mãe e falo enquanto professora. Porque se alguém me entrega um aluno nas mãos, eu não vou deixar que esse aluno saia porta fora. Porque se ele sair porta fora e for atropelado, a responsabilidade sobre esse atropelamento não é do pai, da mãe que está trabalhando ou que está em casa, mas de quem estava com a criança sob sua tutela. Agora eu gostaria de saber de vocês. Por que tem falta no diário do meu filho? Gostaria de saber de vocês. Porque ele é colocado no ônibus e é trazido para a escola e é deixado dentro da escola. Por que tem falta? Nesse momento chegou um professor e disse assim, um professor dele, se Gustavo não falta aula. Não, ele não falta. Nunca falta, ele está sempre nas aulas. Ele está em todas as aulas. Ele não sai, ele não vai para a rua, tenho certeza absoluta. O que acontece é que às vezes ele sai para beber água. E quando ele volta, a chamada já foi feita. E é isso que está acontecendo. E um outro fator que acontece
é que não tem ônibus para trazer. No fim, de quem é a culpa pela falta do Gustavo? É minha? Não. É minha enquanto mãe? Não. É do gestor, que não colocou ônibus? É do professor, que não fez a chamada antes, não observou se Gustavo estava na sala ou se ele chegou depois? E é da gestão escolar, que chama o pai para fazer a sua função. Se uma criança entrou na sua sala de aula, das 8 até as 12, ela é responsabilidade sua. Se essa criança fugir, você vai ser responsabilizado. Se essa criança cair, você vai ser responsabilizado. Se essa criança morrer, você vai responder criminalmente. E não dá para chamar o pai nessa hora, porque o pai está trabalhando, enquanto o filho dele está na escola. E a gente precisa também pensar e repensar isso. Para que a gente não coloque a atribuição nossa em cima dos pais, uma vez que eles estão na escola, eles não podem manter os alunos na sala de aula. Quem tem que manter o aluno na sala de aula sou eu. Se alguma coisa de errado está acontecendo, eu preciso ligar para os pais e fazer alguma coisa. Se os pais não estão fazendo alguma coisa, eu preciso acionar o conselho tutelar para que o conselho tutelar faça alguma coisa. O que eu não posso é pedir que o pai vá para a escola fazer aquilo que eu devo fazer, que é cuidar do meu filho, cuidar da segurança dele também, cuidar se ele foi limpo, se ele foi trocar a fraldinha dele, porque é um serviço que o pai e a mãe também estão pagando, e a gente precisa pensar a educação também desse viés. A gente não precisa, ficar falando, porque os professores não valem nada, ou porque os pais não valem nada. Não, a gente só precisa observar o que é atribuição nossa, tá bem? E o que não é atribuição nossa. E enquanto a criança está sob nossa tutela na escola, ele é responsabilidade nossa. E eu sei que isso não vai agradar muitos colegas. Eu, como professora também, poderia ficar desagradada. Mas eu prefiro fazer uma análise mais completa da realidade, porque é responsabilidade minha, tá bem? Giane, comecei a ler e estudar a obra de Maria Montessori, onde ela coloca o aluno como centro da educação, ou seja, o professor não é aquele que ensina, é um mediador, porque a criança pode aprender com tudo à sua volta. E como você falou que aprender a ler sozinha é possível sim, as escolas montessorianas divulgam isso. Então, gente, minha realidade é a realidade, e a realidade da maioria dos brasileiros não era de uma educação de qualidade, tá? Não era. Eu podia estar aqui na rede social, num grupo desse porte, com mais de 1 milhão de pessoas que eu administro, fazendo massagem no ego dos meus colegas ou massagem no meu próprio ego. Eu prefiro pensar sem melindres. Eu prefiro pensar não apenas do meu ponto de vista, do meu lugar comum. Eu gosto de ver o todo. Eu gosto de ver até onde as escolas estão errando, até onde é responsabilidade do governo, até onde é responsabilidade dos pais e até onde é responsabilidade dos professores. E se eu for colocar na balança, como eu já escrevi antes, de quem é a culpa? A culpa também é do professor que não cobra, é da família que não participa, é do governo que não faz. Todo mundo é culpado. É do gestor que não aciona um conselho tutelar, é de um conselho tutelar ineficiente, é de uma escola que não tem assistente social, é de uma escola que não tem um psicólogo, com tantas demandas que a gente tem na escola pública, com tanto sofrimento, com tanta coisa acontecendo lá dentro, a gente ainda não tem o assistente social dentro da escola. Há escolas que só funcionam se a guarda estiver lá dentro. E nós estamos à mercê, muitas vezes, de verdadeiros... Em se falando aqui de comunidade aí de... Em comunidade aí de... Peraí, gente, que me fugiu o raciocínio. Onde há um grande grau de periculosidade, muitas escolas não funcionam se os traficantes não deixarem. O que o Estado faz em relação a isso? Aí é que você se pergunta. O que é que o Estado está fazendo em relação a isso? A culpa é do pai e da mãe? Ou a culpa é do Estado? A culpa é do governo?
O professor, se está se vendo em situação de risco, o gestor não deve nem abrir a escola. Mas o que é que acontece? A situação é de risco. Os gestores abrem as escolas. Por quê? Porque eles têm medo do que pode acontecer se eles não abrirem. Eles têm medo do que pode acontecer se eles acionarem a polícia. Tem uma escola aqui que a professora, a diretora, a gestora chamou e disse o seguinte: eu falei para o gestor, a escola vai ficar fechada até que a guarda esteja aqui dentro. Porque se a guarda não estiver aqui dentro, eu não abro essa escola. Porque se acontecer de um aluno morrer aqui dentro, a culpa vai ser minha. E eu apoiei muito ela. Falei, você está certíssima, não abra. Porque já tinha entrado aluno com arma. Se ela abrisse a escola e de repente acontecesse um conflito, que há milhares de conflitos num centro escolar, no espaço escolar. Se acontece um conflito e um aluno morre, quem ia responder criminalmente seria a escola, seria ela. Então o que é que ela fez? Fechou as portas da escola e avisou para o gestor público, avisou para o prefeito, só abro quando a polícia estiver aqui dentro. Ponto. Enquanto isso, muitos gestores preferem abrir as escolas e ver o que é que vai acontecer. Aí quando acontece uma tragédia, a culpa é dos pais. A culpa é do aluno. A culpa, mas até que ponto a negligência nos torna culpados? Isso fica aí como uma reflexão. Tá bem? E aí a gente parte aqui para outro ponto que eu vi nesse vídeo que serviu de apoio para essa minha reflexão, que é o conservadorismo. O conservadorismo. E a relação entre o que a professora veste e a sua competência profissional. Eles mostraram as professoras de antigamente, todas com uniforme fechado, com a calça fechada. Isso supostamente faz de uma professora competente. Aqui ninguém está defendendo que a professora vá para a escola seminua, de forma nenhuma. Cabe aí uma reflexão acerca quando você pensa no uniforme do professor, você já deve pensar, por exemplo, se eu estiver num berçário, que tipo de calçado eu tenho que usar? Eu não posso ir para um berçário com o sapato que eu venho da rua, eu entrar nesse berçário. A gente tem que pensar até o calçado. Que tipo de roupa eu vou usar? Eu vou sentar-me muito no chão? Eu vou correr? Então, é mais viável usar uma calça? Ou usar um short? Ou usar uma blusa? Ou usar um vestido? Como é que eu vou para a escola? Cabe bom senso. Mas daí, a você cruzar e tornar competente o professor que se veste de forma conservadora e incompetente a professora que vai até a escola de vestido, por exemplo, com um shortinho por baixo, para brincar com as crianças, eu não vejo aí uma leitura interessante de realidade. Eu, como gosto de trazer isso para as vivências, para a vivência, né? Aí tem um contrato dos professores rolando aí de 1923, né? Em que a professora tem que se comprometer a não se casar primeiro, a não andar na companhia de homens, a ficar na casa entre as 8 da noite e as 6 da manhã, a não ser que seja para atender uma função escolar. Que função escolar será que essa professora iria atender? De 6 da tarde até 8 da manhã. Não passar pelas sorveterias no centro da cidade. Não abandonar a cidade sob pretexto nenhum, sem permissão do presidente do conselho. Não fumar cigarro. Não beber cerveja, vinho ou uísque. Né? Não viajar em carruagem ou automóvel com qualquer homem, exceto seu irmão ou seu pai. E daí que, trazendo aqui para finalizar essa nossa live, eu escutei certa feita um pai falando sobre como era ser professor antigamente, como os professores eram antigamente. Antigamente, isso há muitos e muitos anos atrás, eu era assim uma menina. Eu era uma menina. E eu nunca mais esqueci dessa fala porque eu fiquei pensando sobre a fala. Eu não era professora, mas eu fiquei pensando sobre a fala. Ele dizia, antigamente as professoras eram decentes. Não era esse tipo de pessoa que anda por aí. Esse tipo de professor
que não se veste direito. Esse tipo de professor, que é isso, que é aquilo. E ele falou que as professoras eram imorais, que eram isso, que eram aquilo. E eu era uma criança, gente. Eu devia ter uns 12 para 13 anos. E eu fiquei analisando, isso me ficou na mente. Esse pai deu boas escolas para sua filha. Colocou ela nas escolas mais conservadoras que ele pôde, para ser ensinada por professores que ele considerava que era digna. E apesar de ele considerar que só esse tipo de profissional é bom, o caminho que a filha dele tomou não foi o da moralidade, não foi o da justiça. Não é a roupa do professor ou a professora não tomar uma cerveja que vai fazer dessa professora uma professora que vai passar princípios morais para o seu filho, porque isso é função sua. Apesar do professor também educar, colocar a culpa sobre a moralidade ou a imoralidade de uma criança no professor, sendo que o pai e a mãe passam mais tempo com ele, é absurda. Eu sempre falo para os colegas, professor educa? Sim. Professor educa? Sim. O tempo todo nós educamos. Nós não apenas transmitimos conhecimento. Mas daí a pai considerar que a sua filha, estudando com uma professora que não bebe, estudando com uma professora que não tem vida social, estudando com uma professora que se veste de forma toda linda, maravilhosa, a sua filha e o seu filho vai se formar melhor, é um equívoco muito grande. Tanto é que a filha deste senhor acabou tendo a sua vida ceifada aí, na mão dos seus parceiros de crime. E é daí que a gente faça uma análise dessas pessoas que buscam tanto esse modelo utópico de ensino, esse modelo utópico de educação. Essa nostalgia, essas pessoas que têm essa nostalgia utópica, ou seja, essa saudade de uma educação de qualidade que não era real, que nunca existiu para a maior parte da população. É o conservadorismo que faz as pessoas pensarem assim. E o que é conservar? É manter como está. Um conservador, ele quer manter, ele quer conservar. Ele acha que que foi assim na época dele e tem que ser assim para sempre. Isso é um conservador. Um conservador, ele não observa os tempos, ele não observa que a cultura muda, ele não observa que a sociedade muda, ele não observa que a escola muda e que, oh meu Deus, precisa mudar muito ainda. Ele só observa que na época dele era assim, que tem que ser assim. Juana, bom dia. Eu acho que antigamente as crianças eram mais passivas, não melhores. O problema é que não estamos preparados para lidar... Não estamos preparados para lidar... amor. Com pessoas, sejam crianças ou adultas, questionadoras. Já fui mandada para a Secretaria do Ensino Fundamental porque falei para o professor que só escrevendo textão no quadro não estava dando certo a aula. Sorte que sempre fui boa aluna. E a direção estranhou toda a situação. O professor não está preparado para ser avaliado. A culpa é de todos, menos dele. Muitos ainda têm na mente que o professor é um ser inquestionável. E quando o aluno demonstra suas falhas, ele cai em ruínas. Amor, eu quero pegar aqui do seu texto, Juana, essa palavra, passivas. E acrescentar passivas e amedrontadas. Em alguns casos, passivas e aterrorizadas. E em alguns casos, passivas e torturadas. Condicionadas. Daí que tantos colegas que sejam conservadores não sejam nem porque consideram que assim é melhor, mas porque foram moldados, porque foram torturados, porque foram aterrorizados desde a mais tenra idade, para que continuassem a vida inteira pensando que educação precisa ser assim, porque na época dele foi assim. O que a gente vê muitas vezes é uma revolta enorme de um colega professor, porque ele não pode fazer o que fizeram dele. Ele não pode fazer o que fizeram com ele. Ele precisa lidar
com alunos questionadores quando ele não podia questionar. E isso faz nascer no professor uma revolta muito grande. Por que eu tenho que ouvir quando eu não fui ouvida? Então, se a educação não liberta, o oprimido quer oprimir. E se você não deixa o que foi oprimido oprimir, ele fica louco. Ele xinga, ele esbraveja. Ele pode não oprimir na base da palmatória. Ele pode não oprimir na base do grito, porque ele não pode muitas vezes gritar. Mas ele oprime na tortura psicológica. Ele vai oprimir. Não tem jeito. Porque ele não conseguiu se desamarrar daquilo que fizeram dele. E se você é um conservador, se você é uma pessoa que acredita nesse modelo de educação em que a gente batendo em crianças, a gente colocando crianças em caroço de milho, a gente colocando crianças sentadas enfileiradas 4 horas por dia, esse é o modelo de educação ideal, comece a buscar aí nas suas memórias. Não pegue só suas memórias positivas, não. Porque é isso que queriam que ficasse internalizado, que você pensasse. Não foi bom para mim. Eu sou um cidadão de bem porque eu apanhei. Se minha mãe não tivesse me batido, eu não seria um cidadão de bem. Gente, minha mãe nunca me deu um tapa. Tá? Minha mãe nunca bateu em mim, não. Nunca me deu um cascudo. Minha mãe mal me reclamou. Mal me reclamou. E sinceramente, nunca quis experimentar droga. Eu sou um ser pensante. Nem droga lícita, nem droga ilícita. Nunca quis roubar ninguém, nunca quis pegar o que não era meu. O que peguei da minha mãe, sem os tapas, foi o exemplo. Então minha mãe foi uma senhora trabalhadeira e honesta. O que eu pude pegar da minha mãe de positivo, eu peguei. E eu dou graças a Deus, apesar da minha mãe. As pessoas dizem também que a educação é ruim porque o pai não vai na escola. Minha mãe nunca foi numa reunião pedagógica minha mãe não tinha como ir, minha mãe não tinha tempo. Então, quando tinham as reuniões na escola, eu já avisava, minha mãe não vem. Minha mãe não vem, não. Por quê? Porque minha mãe vai trabalhar para poder me dar comida. Então, manhã não vem. E isso, manhã nunca fez discursos enormes acerca de que a educação é maravilhosa e de que eu preciso estudar mais. Manhã dizia assim só, a única fala que eu lembro de manhã: estuda para você ser alguém na vida. Ponto. Mas ela não falou isso todo dia. Ela nunca olhou meu caderno da escola. Ela nunca me ajudou numa tarefa de casa. Nunca. E se eu falar para vocês, por exemplo, minha filha mais velha, ela passou no Enem aos 15 anos de idade. E a nota dela era uma boa nota para ir para a universidade. Mas como ela já tinha feito uma progressão, ela pulou do 2º ano para o 4º ano, porque a professora considerou que ela já estava muito avançada, e aí a gente fez uma prova na Secretaria de Educação, e ela passou do 2º para o 4º ano. Eu não achei interessante pegar minha filha e fazer ela pular ela estava no do 2º ano do ensino médio direto para a faculdade. Então eu falei, deixa essa nota aí, você faz o próximo Enem e você entra quando você tiver concluído o ensino médio. Poderia entrar com 15 anos? Poderia, se acionasse a justiça e procurasse os meios, a gente conseguiria colocar ela na universidade com 15 anos. Mas assim, minha filha não é superdotada, eu não sou superdotada. Nunca peguei na mão da minha filha para fazer um A. Nunca ensinei nada para ela. Se eu ficar falando para vocês que eu ficava olhando o caderno de Amanda todos os dias, eu estou mentindo. Nunca. Nunca, 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 nunca. A Amanda nunca foi uma aluna ruim. O comportamento dela sempre foi excelente. Os professores sempre falaram que ela é uma aluna excelente. Até hoje, quando eu encontro na rua, eles perguntam, e Amanda, como é que está? Muitas vezes a culpa não é da família, não é do pai. Não é porque o pai não está ensinando o dever que o menino é ruim. Não nesse sentido de ajudar na tarefa escolar. O pai não ajuda na tarefa escolar porque é ruim, porque não presta. A tarefa vem sem fazer porque o pai é negligente. E não é. Nunca cheguei, se eu falar para vocês que cheguei para Amanda para dizer, vá fazer o dever de casa. Nunca. Ela simplesmente ia lá e fazia. Ponto.
Alfabetizou-se também sozinha, não alfabetizei a Amanda. E a Amanda diz assim, na escola, ninguém me ensinou a ler. Ela entrou na escola também já aos 7 anos de idade. E ela aprendeu sozinha. Aí as pessoas dizem, é um ambiente alfabetizador e tal. Não, a única coisa que a Amanda me via era lendo muito. E isso eu acho que ela até acha ruim. Porque eu lia tanto, que talvez o tempo que eu deveria estar mais com ela eu estava lendo. Não para ela. Mas eu estava lendo para escola. Para fazer, para aprofundar o meu conhecimento. Pouco para ela, não tanto. Compreendem? Então a gente fica aí procurando culpados. A gente fica aí vivendo nostalgias, tendo saudade de coisas que não existiram. E a gente fica aí reproduzindo discurso. E isso é triste. Que um professor tenha a necessidade de reproduzir discurso porque ele não consegue fazer uma leitura ampla e imparcial do que era e do que é. Finalizando, esse vídeo maravilhoso de Escola Ideal mostra uma realidade de uma minoria privilegiada, porque educação era privilégio de poucos. Se a educação não fosse privilégio de poucos, quando eu me formei, em 2001, eu não teria ido direto para uma sala de educação de jovens e adultos e não teria na minha matrícula e na matrícula da minha colega tantos alunos analfabetos. Analfabetos de 18, de 19, de 20, de 30, de 40 até 60 anos de idade. Porque não tiveram acesso à educação. Porque tinham que trabalhar. E tem muita gente que não entende que a criança que está na sala de aula é a criança que foi tirada do canavial, é a criança que foi tirada da roça, é a criança que foi tirada dos fornos de carvão. Tem muita gente que não entende. E eu fico muito feliz de ver que as crianças estão na escola e não estão por aí sofrendo. E, gente, a educação que nós temos hoje não é ideal. Então, daqui a 20 anos, se eu estiver viva e ainda existir live, e eu for fazer uma live para vocês, que eu for falar da educação que nós temos hoje, eu não vou falar, por exemplo, que em 2018 a educação era de qualidade. Em 2018 a educação era uma coisa espetacular. Porque eu vou estar mentindo. Porque eu vou estar também, como essas pessoas de outrora, trazendo uma realidade que não existiu. Nós tivemos avanço na educação? Muito. Nós temos biblioteca na escola. Nós temos computadores sendo enviados. Nós temos verba, ainda que não seja a verba maravilhosa, nós temos verba para a escola. Nós temos merenda de qualidade. Gente, a merenda de hoje não é de antigamente. Antigamente se pegava aqueles pacotão de suco, tudo cheio de coisas artificiais. Aquele pacotão de sopa jogava na panela e mexia. Hoje em dia tem nutricionista cuidando disso. As prefeituras precisam ter nutricionistas para cuidar do cardápio. Há cardápio nas escolas. Não pode iniciar o ano sem merenda. Não pode. De jeito nenhum. Se inicia aí, procura o Conselho de Alimentação e manda eles procurarem o Ministério Público. Porque eles estão sendo negligentes na função de fiscalizar. Tem livro didático sendo enviado para as escolas. Quando que eu ia sonhar em ter um livro didático? Na maioria das vezes eu tinha que comprar. Eu consegui um livro didático quando eu estava com 9 anos de idade, foi a felicidade maior do mundo. Tinha que devolver, né? Hoje ainda tem. E quando foi na 4ª série, eu tive um livro didático também. Na 5ª série não tinha mais, tinha que comprar. Aí eu fiquei 5ª, 6ª, 7ª e 8ª pedindo o livro emprestado dos outros para conseguir fazer as atividades, porque eu não tinha condição de comprar o livro. Quando eu saí da 8ª série, que foi para o ensino médio, não tinha livro no ensino médio. Já estavam entregando o livro para da 5ª à 8ª. Mas para o ensino médio já não tinha livro. E eu tinha que comprar todos os livros. Hoje em dia já tem livro para o ensino médio. Compreende? O avanço a gente vai vendo é nisso.
Na minha época era assim. Quando eu saí era assim. Só espera eu sair. Acho que se eu sair da educação, vocês vão viver no céu. Só espera eu sair para poder as coisas melhorar. Então, gente, não alcançou os meus filhos, mas me alcançou. Juana, sempre falei isso com minha mãe. Eu não sirvo para a escola militar. Ia fazer polichinelo todo dia. Eu acho que eu também não sirvo, não. Eu não sirvo para ser condicionada. Ilma, você acha que acabar com as bibliotecas foi ruim? Ilma, as bibliotecas não acabaram. Na verdade, a gente teve um programa recente sobre biblioteca nas escolas. Então, não entendi o que você está falando, não. Porque na minha época não tinha biblioteca. Não tinha biblioteca municipal também. Veio ter biblioteca municipal mais recente agora. E eu também não tinha acesso porque era na cidade, não era aqui. Agora o governo já envia muito livro para a escola. Muitas vezes o que falta na escola é um trabalho para catalogar os livros e organizar. Em vez de pegar esses livros e entregar para as crianças rasgarem, a gente precisa fazer um projeto, né? Ninguém usa, precisa usar. Se tem biblioteca na escola, é para ser utilizada. Uma biblioteca na escola que fica fechada, é culpa do governo? Ou é culpa de quem está gerindo, de quem está como gestor dessa escola, que não observa que tem uma biblioteca, mas que está fechada? Não é uma biblioteca. O aluno precisa ter acesso ao livro. Mas ele precisa ter acesso ao livro e compreender que esse livro precisa ser devolvido. Ou ele pode ter acesso na própria biblioteca e ler lá. Então, muitas vezes é uma realidade de uma escola e não é a realidade de outra escola. Eu conheço escolas que têm biblioteca e a biblioteca funciona. Inclusive tem bibliotecário, inclusive tem projeto. Já outras escolas pegam o livro, que é um recurso que vem do programa do livro, e o que é que faz? Joga lá, à torta e à direita, deixa rasgar, deixa estragar. Então isso já reflete a incompetência de algumas pessoas em fazerem a organização dos seus espaços. Tá? Rita, falta bibliotecários e espaço para guardar os livros. Aí a gente esbarra na questão da infraestrutura escolar. Né? E aí é que a gente deve fazer o quê? Lutar por uma escola pública de qualidade. Precisa fazer alguma coisa. Precisa fazer alguma coisa. Se não está dando certo nesse modelo, muda-se o modelo. Se tem um funcionário na escola para poder organizar os livros, que seja num estante dentro da secretaria. Se não tem o espaço para guardar na biblioteca, que seja num estante na secretaria. Mas que os livros não sejam jogados fora ou queimados, como muitos são. A Rita fez uma gibiteca dentro de uma caixa que circulava comigo nas salas. Muito bom. Uma colega, a gente tem até um projeto, tá lá no site, Liptip. Ela me pediu, Gi, faz um projeto para mim, que eu consegui um carrinho de supermercado. Aí eu quero um projeto de leitura para utilizar esse carrinho de supermercado. E a gente fez um projeto para que ela levasse os livros no carrinho de supermercado. Juana, a biblioteca pública daqui de Rio das Ostras é lotada. Mas, deixa eu ver aqui. Seriam as colegas, amor, que cortou. Incentiva as crianças desde cedo a usar livros para pesquisa escolas. Mas as escolas incentivam as crianças desde cedo a usar livro para pesquisa e leitura de leite. Não basta só ter uma biblioteca. Tem que levar a criança até lá. Tem que mostrar para a criança que o livro é algo importante na sociedade. Mas se a gente tem um professor que não gosta de ler, a gente tem um professor que não gosta de refletir, que não gosta de pensar em educação, a gente tem um professor que quando a gente busca um tema para fazer uma reflexão, ele abandona a gente falando sozinho, porque ele não quer ter as suas certezas abaladas, ele não quer ser confrontado nas suas verdades, a gente já tem um erro aí. Já tem algo que não tá certo. Eu não posso ser um influenciador de pessoas se eu sou uma pessoa fechada nas minhas certezas, nas minhas verdades. O que eu falo para as colegas é o seguinte: as minhas convicções estão aqui para serem abaladas. Tentem. Se eu tenho alguma convicção, e eu costumo usar a frase do Paulo Freire, que eu não estou certa das minhas certezas, que pensar certo é também não estar certo das suas certezas, porque o tempo muda, as pessoas mudam, os contextos são diferentes.
E daí que você precisa ter uma fala coerente. E a sua fala, quando é radical, ela não tem coerência. Você precisa compreender que existe essa realidade. Por que não dá certo aqui? E por que dá certo aqui? Mas daí a dizer que antigamente era melhor, não era. Antigamente não tinha o livro, hoje tem o livro. O que é que se faz com esse livro? Antigamente não tinha biblioteca. Hoje tem o livro para poder fazer a biblioteca, mas não tem o espaço na escola para fazer a biblioteca. O que vamos fazer? Como podemos fazer? Para que a criança tenha acesso ao livro? Os cantinhos da leitura? Vamos colocar os livros e fazer um rotativo? Vamos, fica aqui, esses livros vão ficar essa semana na sala do primeiro ano. Semana que vem eles vão para a sala do segundo ano, os do segundo ano vem para a sala do primeiro. Aí a gente coloca os livros na sala do terceiro e na sala do quarto ano e a gente troca do quarto com o terceiro. Mas os livros vão estar ali para que os alunos tenham acesso, sem serem estragados, sem serem jogados fora. Há programas na escola em que as crianças receberam um computador. Queria que fossem todas as escolas, mas foram só algumas. E os professores foram treinados para usar o computador com as crianças. Muitos professores têm medo de ligar o computador. Muitos professores não conseguem observar, por exemplo, um grupo de Facebook para saber onde é que eles vão encontrar as coisas. Quando a internet ela é tão interativa, você olha e você diz, epa, peraí. Só de você olhar a página, quando você abrir uma página na internet, você olha ao redor. Olhe tudo, observe tudo. Não tenha medo de clicar. Então, se você vem num grupo e está lá do lado esquerdo, vídeos, fotos, tal, é só clicar lá. Você clica lá, você vai ver os vídeos, você vai ver as fotos. É uma questão de você também querer ter acesso a esse conhecimento. E não considerar que antigamente era melhor. E daí que hoje se coloque tanto a culpa no computador, no tablet, no celular, porque as crianças não brincam, porque as crianças são diferentes, a sociedade é diferente. Use a tecnologia, use o tablet, use o computador, procure jogos que sejam indicados para a faixa etária da sua criança, do seu filho, do seu aluno. Aprenda a explorar essa tecnologia, observe como é que está a sua criança na rede, o que ela está fazendo na rede, informe as crianças sobre os perigos que elas passam na internet. Informe os pais dessas crianças sobre os desafios que estão sendo propostos para os filhos deles, para que eles não acabem vendo seus filhos morrerem por negligência. Entende? Então, se a gente pode fazer alguma coisa por educação, a princípio é pensar a educação fora da caixa. É pensar a educação com a necessidade latente de que as nossas certezas possam também ser abaladas, de que a gente possa aprender do outro. Eu tenho necessidade de aprender com o outro. Então, quando um colega me traz um dado, uma metodologia, quando ele ressignifica uma metodologia que eu acho que é arcaica, e ele traz para mim, isso para mim é de um aprendizado riquíssimo. E eu fico extremamente feliz por isso. É uma pena que todos nós não possamos nos compreender enquanto aprendentes. Se eu tenho um aluno e ele sabe algo e eu não sei, ele me ensina. Ele me ensina. E é assim que eu sou. Eu gosto de aprender. Não sou dona da verdade. Faço reflexões. A minha reflexão de hoje é essa. E eu não estou totalmente certa das minhas certezas, mas eu estou certa daquilo que eu vivenciei. Daquilo que os meus colegas vivenciaram. E, sinceramente, escola de qualidade? Onde? Educação de qualidade? Onde? Índices de analfabetismo enormes numa população pequena. Em 70 nós tínhamos o quê? 90 milhões. Quantos milhões nós temos hoje? Se você for comparar um índice de analfabetismo de uma população de 90 milhões e com a população de hoje, não dá nem para fazer comparativo, a população é muito superior. Vamos lá. Elisa, o caso é que as escolas recebem computadores e os professores não são capacitados para usar os equipamentos. Porém, a metodologia para usar as tecnologias como ferramentas pedagógicas fica a dever. O método segue o mesmo usando o computador. Tá? Muitas vezes o professor tem que buscar uma capacitação fora. E isso é um problema da educação de hoje. Mas hoje nós temos pelo menos a possibilidade de buscar uma capacitação.
Hoje nós temos capacitação do governo. Temos aí o PENAIC, agora para a educação infantil. Antigamente nem isso tínhamos. Naeli, muitos pais às vezes nem escutam os nossos reclames. Naeli, os pais não escutam os nossos reclames, aí a gente tem que fazer o quê? A gente pode abandonar e não reclamar, ou a gente pode procurar formas de fazer com que eles escutem. Talvez uma outra abordagem, talvez falando de outra forma. Talvez não achando que estamos falando com pessoas adultas, porque muitas vezes a falta de acesso à educação faz com que eles ainda pensem de senso comum, faz com que eles ainda pensem como crianças de 13 anos de idade, adolescentes, 14 anos, 15 anos de idade. E se eu sou professora, eu gosto de ensinar. Não com arrogância, não com soberba, mas apontando para os pais também que eu aprendo com eles. E que se eles têm algum indicativo, se eles têm algo que eles consideram que é importante que os filhos deles aprendam, eles podem me dizer que eu vou tentar ensinar, se for da minha competência. Tá bem? Então, gente, assim, muito obrigada aí pela participação de todos vocês. Fico muito feliz que a gente tenha pessoas ainda que queiram pensar a educação, ainda que sejamos uma minoria, né? Infelizmente, muitas pessoas querem só fazer educação, não pensar educação. E a gente não pode só pensar educação e nem só fazer educação. A gente precisa dessas duas práticas. Penso, faço. Penso, faço. Penso, faço. Não posso fazer irrefletidamente ou refletindo pouco. E não posso só pensar e não colocar em prática. Porque muitas vezes o discurso não casa com a nossa prática. E daí que a gente vem também a Paulo Freire, que nem só ativismo, nem só blá blá blá. Nem só fazer, nem só falar. Tá bem? Então aí, agradeço os olhares de vocês. Agradeço as colocações de vocês. Agradeço aqui a colocação das angústias de vocês. Todas as suas angústias, eu sei que não são poucas. Como professora também que sou. E o problema do professor alcança a família, porque alcança os meus filhos. O conservadorismo do professor acaba vindo até o meu filho como um preconceito que precisa ser desconstruído na minha casa. E eu passo muito por isso. E ainda assim, eu sou totalmente contra escola sem partido. Totalmente contra. Porque eu acho que, ainda que o professor tente doutrinar o meu filho e mostrar para o meu filho algo, ele não vai ser tão competente enquanto eu. Porque eu sou mãe. E eu estou disposta a conversar com os meus filhos. Eu estou disposta a falar com eles. Eu estou disposta a fazer desconstruções. Porque não é só o professor que influencia. Nós temos youtubers aí, os youtubers, influenciando os nossos filhos. E muitas vezes influenciando negativamente. Levem essa conversa aí para a sala de aula de vocês. Levem. Tem muito discurso de ódio na rede. E o filho chega para casa com essa carga todinha. E você precisa sentar, tirar seu tempo, conversar, refletir com seu filho, trazer os dados, mostrar contextos, mostrar realidades diferentes. Ensinar ele a empatia. E daí você desconstrói. Ou você constrói, porque se alguém construiu antes de você, você falhou na construção. Tá bem? Não somos super-heróis, nem enquanto pais, nem enquanto professores, nem enquanto gestores, nem enquanto coordenadores. Nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós devemos reconhecer as nossas falhas. Mas não apenas reconhecer. Nós devemos mudar as nossas práticas quando observamos que elas são falhas. Ou ressignificar as nossas práticas. Ou refletir sobre aquilo que a gente diz. Se você quer conservar, se você quer que volte a ser o que era antes, pense nos pontos negativos que você não pensou antes. Analise, até de maneira imparcial. Procure outros olhares, procure outras vivências. Se você teve pai, mãe, uma família de pai, mãe, irmãos, e você teve toda uma educação moral do seu pai e da sua mãe, não tenha apenas isso como família, porque eu só tive mãe. E a minha educação moral não foi em sermão dela, mas em exemplo dela. E nem por isso deixa de ser uma família. Tá? Então vamos pensar aí.
tá bem? Vamos estruturar mais o nosso pensamento, vamos ler mais, vamos nos inteirar mais daquilo que nós estamos falando. Não somos papagaios para apenas repetir, precisamos refletir continuamente, tá? Beijo e até a próxima.